Olá a todos, meu nome é Ivan Barbosa, eu sou gestor do fundo de ações Arctic Long Term, que completa 11 anos de história nesse mês de junho, e nesse tempo todo nós investimos quase que exclusivamente em ações brasileiras. Enquanto a maior parte dos investidores aqui do Brasil acreditam que a nossa bolsa não é boa para investimentos, por causa da instabilidade da nossa economia, aquela famosa comparação de índice Bovespa contra o CDI, em que o CDI ou bate ou chega muito próximo do índice Bovespa, o pessoal acredita que nós não temos um bom ambiente para investir em ações. Mas nós aqui no Ártica temos uma visão muito diferente. Eu acredito que a bolsa brasileira não é boa para investimentos passivos, que é comprar índice e não fazer um trabalho mais cuidadoso para selecionar uma carteira de ações. Mas para gestão ativa, onde você se preocupa em montar um portfólio melhor do que a composição do índice Bovespa, dá para ganhar muito dinheiro na nossa bolsa e é essa estratégia que a gente vem executando ao longo desses 11 anos com bastante sucesso. Mais recentemente, nós começamos a olhar coisas fora do Brasil. E muita gente fez esse movimento de buscar investimentos no exterior a partir de 2022, mas grande parte desses casos foi uma busca por diversificação geográfica, por medo que a nossa economia fosse por água abaixo. Por causa do novo governo, muita gente ficou receosa com o que seria feito, e buscaram investimentos fora do Brasil. A nossa motivação para olhar para fora foi bastante diferente. Então hoje eu vou explicar aqui por que a gente ainda gosta da Bolsa Brasileira, mas por que mesmo assim fez sentido nesse momento que a gente buscasse coisas em outros países. Então começando aqui pelo lado bom da Bolsa Brasileira. Eu gosto sempre de manter em mente que investir em ações é uma atividade competitiva. Para você ter retornos acima do índice, não basta que você esteja certo sobre as coisas, você precisa estar mais certo do que a média do mercado. E como em qualquer dinâmica competitiva, a primeira coisa que você deveria estar interessado em saber é quem que são os seus competidores e quão empenhados eles estão ali no jogo que você está competindo com eles. Então vamos olhar quem que são os investidores da nossa Bolsa Brasileira. A B3 divulga mensalmente informações sobre a participação de cada tipo de investidor no volume total negociado mês a mês. Em abril desse ano, a maior categoria foi investidores estrangeiros, que representaram 56% do fluxo. A segunda foi de investidores institucionais brasileiros, que são basicamente fundos de investimento, que representaram 26%. Depois vem os investidores individuais, que são pessoas físicas, com 14%, e instituições financeiras e outros com outros 5% do volume total. Então, vamos entender como é que esses investidores atuam aqui no Brasil. Para os estrangeiros, que são mais da metade do volume, o Brasil é um mercado completamente periférico. Para vocês terem ideia, a Bolsa Brasileira representa mais ou menos 2% do mercado global de ações. E só 70 empresas aqui no Brasil valem mais que 2 bilhões de dólares. Esse patamar de 2 milhões de dólares é o que os americanos julgam que é o corte de small caps. Se a empresa vale menos de 2 bilhões, ela é uma empresa pequena. Ou seja, os investidores estrangeiros enxergam o Brasil como uma pequena bolsa de small caps. Muita gente investe aqui não mirando uma ação em particular, mas como uma estratégia de diversificação em mercados emergentes, onde o Brasil entra como parte dessa carteira de mercados emergentes que tem uma parcela pequena do portfólio desses grandes gestores internacionais. Então o que esses investidores vão olhar é nível médio de valuation na bolsa, expectativa de crescimento da economia brasileira em relação às dos países desenvolvidos. Pouquíssimos deles vão entrar no detalhe de olhar empresas específicas e estudar a fundo empresas brasileiras. Esse é o perfil médio, né? Não é todo mundo que vai operar dessa maneira, mas esse é o investidor estrangeiro médio. Os investidores individuais, as pessoas físicas, têm perfis muito variados, mas via de regra são pessoas que não têm conhecimento técnico profundo, então não são investidores profissionais, e também não tem muito tempo livre para ficar dedicando a análise de investimentos. Então a maioria delas faz análises simplificadas ou segue recomendações de algum serviço de research, uma casa de pesquisa que estude ações e escreva relatórios para esse público. O que resta são os investidores institucionais e as instituições financeiras, que a B3 classifica separado, mas eu vou juntar aqui, que são os investidores profissionais de fato, que são pessoas qualificadas, com equipe dedicada, dedicam suas vidas para isso, têm sistemas de informações profissionais. Isso dá, grosso modo, 30% do mercado.
No entanto, essa categoria não tem só fundos de ações fundamentalistas. Tem multimercados, que às vezes olham mais também para o nível médio de valuation da bolsa e tem teses mais ligadas à macroeconomia do que ações específicas. Tem fundos que seguem a carteira próxima do índice, fazem só variações táticas em torno dela. Então, um pedacinho ali, sim, são investidores que vão entrar a fundo. Mas é uma minoria do mercado. A gente sabe que menos de 30% dos investidores vão potencialmente olhar empresas num grau de profundidade grande. E possivelmente bem menos do que esses 30%. E além disso, muitos dos fundos brasileiros ainda enfrentam o problema de ter uma base de investidores que não gosta muito do risco de bolsa, que não são tão sofisticados assim em investimentos em ações. Que são pessoas que muitas vezes se desesperam quando o humor de mercado piora e começam a fazer saques dos fundos de investimento. Então, às vezes, mesmo que o gestor do fundo acredite que é uma boa hora para comprar, queira investir mais, ele é obrigado a vender os ativos que ele tem em carteira, porque os clientes dele estão resgatando e ele precisa devolver o dinheiro para os clientes. Então, é essa a competição que a gente enfrenta aqui no Brasil. É uma competição diferente de olhar para grandes empresas na Bolsa Americana, por exemplo, que é um mercado muito mais observado pelo mundo todo, com muitos mais gestores. O público americano tem uma cultura de investir em ações. É outro nível de jogo lá. Aqui a nossa competição, de certa forma, é um pouco mais baixa, para olhar profundamente empresas e fazer uma seleção que seja melhor que o índice ali. Então é por isso que a gente gosta da Bolsa Brasileira. A competição aqui é um pouco mais calma do que a competição em grandes mercados. Agora vamos para o lado ruim da Bolsa Brasileira. Tem 3 pontos que eu não gosto aqui da nossa Bolsa. O primeiro ponto é que é uma bolsa pequena. Nós temos 340 empresas listadas e se a gente tirar dessas 340 as empresas que negociam um valor menor do que R$500 mil por dia em ações, que é uma liquidez mínima que a gente precisa para operar, ainda é considerado uma liquidez bem pequena pelo mercado em geral. Mas nessa linha de corte sobram 214 empresas. Então é um volume bem pequeno, de oportunidades que a gente tem para olhar. O segundo ponto que não é muito bom aqui do nosso mercado é que a economia brasileira não é muito forte em setores que são, ao mesmo tempo, muito rentáveis e que tenha vantagens competitivas a nível global. Então nós temos muitas empresas de commodities que têm resultados voláteis, então é muito difícil fazer um valuation assertivo e investir com confiança. Tem muitas empresas que são ou muito reguladas ou são de controle estatal, então a gente fica sujeito nesses negócios a um risco de interferência política que é muito difícil de estimar também se vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer. E tem vários setores onde o serviço ou produto oferecido não é exatamente uma commodity na definição tradicional, mas é quase isso. Então são setores que tendem a não ser muito lucrativos. Um exemplo desse é logística. A logística, o que é vendido ali é simplesmente transportar alguma coisa de um ponto A para um ponto B. É difícil agregar muito valor, ter uma margem muito interessante em setores assim. Então, retirando esses setores que nós não achamos muito atrativos, sobram alguma coisa entre 100 e 150 empresas aqui no Brasil, que é um conjunto bem pequeno para a gente olhar e achar coisas excepcionais. E tem um terceiro problema, que aí eu tenho que concordar um pouco com as pessoas que criticam o nosso país, que é a insegurança jurídica daqui, principalmente relacionada a aspectos tributários. Independentemente de quão corretos os executivos de uma empresa sejam, em algum momento da vida da empresa ela vai se envolver em alguma discussão tributária. Então é muito comum aqui no Brasil nós vermos empresas boas, bem gerenciadas, mas que têm um litígio lá de vários e vários anos discutindo algum tema tributário. O problema disso é que são casos de valor relevante, às vezes expressivo mesmo comparado com o valor total da empresa, e são casos muito difíceis de estimar o que vai acontecer. É difícil saber quanto tempo o processo vai demorar, qual que é a chance do processo ser vencido ou não pela própria empresa, e o valor atrelado, às vezes a gente até consegue estimar, consegue ter uma boa ordem de grandeza, mas a gente não sabe nem quando, nem qual que é a probabilidade de vir um sim ou não do sistema judiciário. Então, é uma situação complicada. Assim, só para ilustrar o que isso
incomoda, né? Qual que é o problema disso em análise de investimento? Tem um caso que a gente olhou recentemente que tem um litígio tributário que está correndo na justiça há mais de 10 anos. O impacto é bastante relevante para o valor dessa empresa e a gente resolveu entrar a fundo nesse caso para tentar entender o que estava acontecendo. Nós lemos mais de 500 páginas de processos dessa discussão, votos de juízes, a defesa de um advogado, do outro advogado. Nós fizemos uma série de reuniões com advogados da empresa, advogados independentes para nos dar opinião sobre o que da empresa estava falando. Foi um trabalho detalhado ali nesse ponto. E no final da história, o que a gente conseguiu saber com esse trabalho todo foi a ordem de grandeza envolvida, se a empresa perdesse o caso, e a gente conseguiu entender que o processo ainda ia demorar vários anos. Mas eu não tenho precisão de quantos anos e eu não sei avaliar qual que é a chance desse processo ser vencido ou não. Eu não sei, os advogados não sabem, não tem como fazer essa estimativa bem feita. Então fica um espectro ali, uma ameaça de perda de valor na empresa, muito difícil de quantificar. Isso atrapalha a gente fazer a análise de investimentos e tomar uma decisão com segurança nesse caso. Esses são os aspectos ruins, né? Mas juntando a baixa competição na Bolsa Brasileira com esses aspectos ruins, eu ainda acho que o balanço é positivo. Ainda é bom investir aqui, ainda dá para ganhar bastante dinheiro. Mas por que a gente começou a olhar para fora então, né? Se a gente gosta da Bolsa daqui? Surgiu uma janela de oportunidade de olhar fora do Brasil que não é tão típica assim. A crise inflacionária pela qual nós passamos recentemente não foi uma crise local, todo mundo está passando pelo mesmo problema. E o Brasil, de certa forma, por ter mais experiência com inflação, começou o combate da inflação muito antes que os países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e Europa Ocidental. Então, hoje o que a gente está enxergando que os Estados Unidos e a Europa estão passando é o que nós estávamos passando cerca de 6 meses atrás. E se aqui no Brasil, que já viveu vários problemas de inflação, que já tem uma inflação cronicamente mais alta, o mercado se assustou e a bolsa caiu muito com a crise, imagina o impacto desse negócio lá fora. A direção dos investidores de fora foi a mesma daqui. Eles se assustaram com bolsa e começaram a migrar muito capital de bolsa para renda fixa, né? E isso fez com que várias bolsas ao redor do mundo ficassem baratas. Isso que chamou nossas atenções, né? É uma crise que a gente, de certa forma, consegue entender melhor, a gente tem o contexto do que está acontecendo lá fora, e com valuations médios muito mais baixos em bolsas estrangeiras, nós pensamos, bom, aumenta bastante a probabilidade da gente achar alguma coisa muito interessante lá, num preço baixo o suficiente para a gente querer investir, apesar de estar fora no Brasil. Foi por isso que nós começamos a olhar ações em outros países. E existe uma impressão que boa parte das pessoas tem, que investir no exterior é muito difícil, que é uma coisa muito diferente, que é muito sofisticado. Mas a única grande desvantagem que eu enxergo em investir no exterior é ter que lidar com risco de câmbio. Isso é um problema de fato. Porque, em teoria, taxa de câmbio deveria variar só em função da diferença de inflação de um par de moedas. Então, o diferencial de inflação do dólar e do real é que deveria determinar o que é a taxa de câmbio futura. Só que na prática esse negócio não funciona bem. A taxa de câmbio até varia em torno desse equilíbrio teórico, só que 90% do tempo ela está fora desse equilíbrio. Passa vários e vários anos fora desse equilíbrio. Então na prática a gente não consegue fazer conta e saber quanto é que o dólar vai estar daqui a 1 ano, 2 anos. Hoje o real estaria desvalorizado frente ao dólar de acordo com essa análise, né? O preço que essa análise indica é um pouquinho acima de R$4, uma coisa R$4,10, R$4,20. Só que já está acima desse equilíbrio teórico desde 2019 e não existe perspectiva do dólar cair no curto prazo. Ninguém está falando isso no mercado, eu também não acho que a gente vai ver isso acontecendo rápido. Então fica essa coisa, a gente até tem uma referência teórica do que teoricamente deveria ser a taxa de câmbio, só que na prática isso não funciona muito para tocar o dia a dia dos investimentos. Então, o resultado prático é que a taxa de câmbio é uma variável muito difícil de prever e que pode estragar uma boa tese de investimentos que seja bem sucedida na moeda local. Então a gente pode investir numa empresa americana que dá um bom retorno lá em dólar, só que se o câmbio piorar muito,
A gente pode perder dinheiro aqui em real na conversão, mesmo que o investimento tenha sido bem sucedido lá fora. Então, o que a gente faz para mitigar esse risco? Não dá para eliminar esse risco. Existem operações que o pessoal chama de hedge, que você sairia desse risco, mas elas são operações caras, tá? Então não é uma solução perfeita. Então, o que a gente busca fazer para mitigar esse problema de câmbio quando a gente olha para fora? Primeira coisa é a boa e velha margem de segurança, que é o desconto que a gente quer comprar em relação ao que nós acreditamos que é o valor justo da empresa. Quando nós estamos olhando para alguma coisa fora do Brasil, por causa desse risco adicional de câmbio, a gente aumenta a margem de segurança. Então nós colocamos uma gordurinha extra ali para compensar esse risco extra de câmbio. E o segundo cuidado que nós tomamos é não investir em negócios cíclicos no exterior. Porque uma coisa é eu investir numa empresa brasileira que eu acredito que eu entendo o ciclo e falo assim, bom, quando eu estiver na parte boa do ciclo, eu vendo essa empresa. Só que se eu faço isso numa empresa de fora e quero sair na parte boa do ciclo do setor, talvez não seja a parte boa do ciclo do câmbio. A empresa pode estar favorável para ser vendida naquele momento na moeda local, só que o câmbio pode estar muito desfavorável. Então, para sair bem desse investimento, nós precisaríamos que esses timings casassem, né? Que o momento bom de vender a empresa lá fosse o momento bom de converter o dinheiro em reais de novo. Isso dificulta um pouco a saída. Então a gente toma mais cuidado com esse tipo de negócio se estiver fora do Brasil. O ideal é investir em empresas que são mais estáveis, que são mais perenes, que a gente tem mais confiança, que a gente pode ficar investido nela há muito tempo e esperar um bom momento para voltar o dinheiro para o Brasil, que fazer a conversão num câmbio não muito ruim. Fora esse problema de câmbio, não existem grandes impeditivos para olhar outros países. A não ser países que não falam inglês, que têm uma cultura muito diferente, mas pegando os países que nós estamos mais acostumados, né, Estados Unidos, Europa Ocidental, Canadá, né, são países que nós conseguimos entender a cultura, tem uma cultura de negócios próxima da nossa, em grande parte porque a gente absorve a cultura de negócio deles. Todo mundo fala inglês, então a gente consegue falar com os executivos. E hoje em dia, falar com as pessoas é muito fácil, né? Não importa muito a localização física que nós estamos. A gente liga para um executivo na Inglaterra, nos Estados Unidos, da mesma forma que a gente liga para um executivo aqui em São Paulo, né? Faz videoconferência. Então não existe mais essa barreira de comunicação que antigamente pode ter existido de uma maneira mais relevante. Então não é tão diferente assim. O tipo de análise que a gente faz é aplicável em qualquer geografia. Mas qual que é a grande vantagem de olhar para fora, né? Fora essa questão das bolsas de lá baratas, qual que é o incentivo que nós tivemos para expandir o nosso horizonte de investimentos aqui, no sentido de olhar outras geografias? O grande ponto a favor é puramente estatístico. A hora que a gente está disposto a olhar para o mundo e não só para o Brasil, nós saímos de 214 potenciais ações para investir para mais de 25 mil ações. E a vantagem de estatística nisso é porque é muito mais fácil achar algo extraordinário num universo de 25 mil oportunidades. Da mesma maneira que é muito mais fácil encontrar uma pessoa que mede 2,20 metros de altura num grupo de 25 mil pessoas do que num grupo de 200 pessoas. Então a gente pode ser muito mais rigoroso nos critérios de seleção e ainda ter expectativa de encontrar ações que se encaixam nesses critérios rigorosos. Aqui no Brasil a gente estava chegando num ponto que assim, as empresas que satisfaziam nossos critérios são as que estão no nosso portfólio, né? E as outras a gente ficava olhando e assim, não tinha muito mais o que fazer, né? As coisas mudam de característica no mercado muito lentamente. Então, se você olhou tudo e não tem nada que te agrade ali, não vai ter na semana seguinte, na outra. Na hora que a gente abre as portas para olhar tudo no mundo, aumenta muito as possibilidades que nós temos de encontrar alguma coisa extraordinária. E a outra coisa muito boa de olhar para fora é que os mercados internacionais são muito maiores que o mercado brasileiro. Nos Estados Unidos, os fundos com menos de $1 bilhão são considerados fundos pequenos. E eles são considerados médios até $10 bilhões de patrimônio sob gestão. $10 bilhões é um fundo gigante para patamares brasileiros. E hoje, o nosso fundo aqui, o Arctic Long Term, tem R$250 milhões sob gestão. São $50 milhões. É um fundo minúsculo para os padrões globais.
Então, para nós, faz sentido olhar ações onde eu possa alocar um valor a partir de 5 milhões de dólares. Já é um valor relevante para o nosso portfólio. Enquanto para um gestor americano típico, uma ação onde ele consegue colocar 5 milhões de dólares, ele nem olha, assim, não vale o esforço dele, o tempo dele de olhar. Então, quando a gente vai para mercados desenvolvidos buscando ações desse porte, não é com os excelentes gestores dessas geografias que nós estamos competindo. É com os gestores muito pequenos, com pessoa física. Então, de novo, a competição é menor. Parece estranho eu falar isso, né, que a gente busca competição baixa, mas é verdade. Assim, o que a gente busca é retorno para nós e para os nossos investidores. Então, quanto menor for a competição, melhor. A gente aproveita ao máximo a vantagem que nós temos hoje, que é ter um fundo muito pequeno em comparação com as economias desenvolvidas. Então, enquanto o fundo for pequeno, a gente vai correr pelas beiradas ali, buscar as coisas que ninguém está olhando, que é onde mais provavelmente vai existir assimetria de preço e mais fácil ter bons retornos em valores percentuais, né? O que nós fizemos na prática até agora, nessa questão, nós começamos a olhar ações de fora há mais ou menos 6 meses. Até agora nós achamos 2 empresas interessantes. As 2 são listadas na Bolsa de Londres. Por acaso, tá? Não é que a gente mirou na Inglaterra. A gente estava olhando uma série de países e as 2 que nós achamos estão na Inglaterra. A Bolsa inglesa tá barata também, isso ajudou um pouco, mas não tem nada a ver, assim, não foi uma escolha de país, foi uma escolha das empresas. Uma delas é uma ação pequena, então se enquadra bem nessa coisa que eu estava falando de pouca cobertura e ninguém está olhando, o negócio é bom, mas ficou esquecido ali por porte. É uma empresa que hoje vale 600 milhões de reais na bolsa de lá, que para eles é um negócio minúsculo, uma liquidez diária de 750 mil reais, que também para eles é muito pouco. Então tá esquecida lá, ainda está. Os próprios executivos da empresa dizem que os investidores deles são mais pessoas físicas do que fundos, porque a ação negocia muito pouco para fundos. Esse negócio vem crescendo a mais ou menos 20% ao ano nos últimos 5 anos. Tem uma rentabilidade bem interessante, tá? Na média 15% ao ano em libras esterlinas, que dá um pouco mais do que isso se a gente for converter para real aqui. E nós compramos esse negócio num valuation de mais ou menos 5 vezes preço-lucro, que é bem baixo. E não tem nenhum grande problema na empresa. A empresa é um reloginho ali, ela está barata porque está lá esquecida na bolsa. O outro caso é bem diferente. É uma large cap, né? Não se enquadra nisso que eu estava falando de baixa competição. É uma empresa conhecida, líquida, vale dezenas de bilhões de dólares. É um negócio global, já bastante maduro. Até por ser maduro não tem um crescimento tão expressivo, mas tem uma rentabilidade muito boa, é uma forte geradora de caixa e hoje está sendo negociado a mais ou menos 7,5 vezes preço-lucro. E o preço dela, antes da crise inflacionária, costumava oscilar entre 10 e 15 vezes preço-lucro. E essa aqui, a tese não é nem tanto por causa do preço, mas é uma ação que o setor está passando por transformações e pode existir um potencial de ganho muito grande, né, dependendo do desenvolvimento setorial. E nós não enxergamos muita chance de perda relevante se não acontecer nada. Vai ser essa coisa boa que nós estamos prevendo não acontecer. Então é um negócio que tem uma simetria de possibilidade de ganho e de perda interessante para nós. E como vocês devem ter notado, eu não estou querendo falar aqui quais são essas empresas, porque são investimentos recentes e pode ser que a gente ainda compre mais. Nós estamos avaliando, aprendendo mais sobre setores e pode ser que a gente compre mais um pouquinho. As 2 ainda são alocações pequenas dentro do fundo. Mas eu vou aproveitar para dizer aqui que eu tenho publicado novos vídeos toda primeira segunda-feira de cada mês. Então, em algum momento, em outra ocasião, eu trago mais detalhes dessas teses para vocês. Principalmente a segunda tese que eu comentei, da empresa que é maior, é uma tese bem interessante. Obviamente a gente não tem certeza se vai dar certo, mas é um negócio diferente, legal de analisar, que a gente fez uma análise muito profunda. Então eu vou ficando por aqui, agradeço a todos a atenção e até a próxima.